Boa noite, gente. Eu quero saudar a todos. E eu vou ser bem breve, né? Nessa questão do autismo. Eu sou porta-voz de várias mães de crianças com TEA aqui do município. E a gente está sofrendo um descaso muito grande na falta de atendimento. Não temos neurologista e as mães periféricas não têm condições de pagar R$ 400 de uma consulta. Então, tem muita criança autista sem o laudo, exatamente porque o município não está atendendo a demanda como deveria, infelizmente. Deixando bem claro que eu não vim aqui para atacar, eu vim reivindicar um direito do meu filho. Eu sou mãe e aí eu tenho todo direito. É constitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente me garante isso. E eu queria que vocês me apoiassem nessa causa. Meu filho tem 5 anos, ele está numa regressão muito grande. Ele falava, já não fala mais. Ele precisa de fisioterapia. Aqui está o laudo. Ele precisa de exames. E eu não tenho condições, no momento, de estar pagando tudo isso, porque minha demanda é muito grande. Eu sou mãe solo de 7 filhos. João, taxista, me conhece muito bem, ele sabe da minha realidade, porque nós somos de uma mesma comunidade. Então, eu só queria que vocês tivessem mais visão e mais empatia pelas crianças com TEA, porque é muito complicado isso. É muito complicado. A locomoção a gente não tem, o neurologista a gente não tem, fono não temos, tem o Mensana, mas infelizmente não tem vaga, a fila está gigantesca. E só a gente que tem filhos assim sabe o quanto é dolorido e quanto ele está regredindo, principalmente. E tem crianças ainda mais que têm seletividade alimentar. O meu, Marília, boa noite. Boa noite. Obrigado. Um assunto de saúde muito importante. Eu só quero te perguntar, quando tu pegas e levas tua criança, aonde você consulta a criança dentro dos postos de saúde do município? Eu consulto a criança no postinho, mas lá não tem, né, o neurologista, porque é essencial o neuro, é essencial. Neuropediatra. Isso. E não tem. E aqui está. Tem que ser particular. O SUS não me oferece isso. E também desde o mês 3 está faltando as medicações. Ele toma Respiridona. E é muito burocrático conseguir essa medicação no município, porque todas as vezes que a gente vem atrás diz que a Secretaria de Saúde não tem disponível essa medicação. Na escola você tem algum acompanhamento especializado lá na escola da criança? Agora, está? sim. Assim, as professoras são muito empáticas, têm muita empatia. E, infelizmente, elas gostariam muito, porque antigamente a Fundação Terra era quem fazia o encaminhamento das crianças para o Mensana. Mas agora passou para a regulação. E, infelizmente, a gente não tem mais esse serviço, que nós somos da comunidade, então a gente deveria ter prioridade, já que tudo começou lá. Mas, infelizmente, a gente não tem mais esse serviço e fica muito difícil, doutor Rodrigo. Tem um exame aqui que é caro, e eu não tenho condições de fazer o exame da cabeça dele, porque o médico disse que, provavelmente, além do autismo, ele tenha outra patologia. E o município não me resguarda disso, o município não me ajuda nisso. Marília, eu peço sua permissão também para me pronunciar. Essa casa tem tido cuidado, porque a gente sabe do crescimento absurdo que é o autismo ultimamente. Então, a gente já tem aqui vários projetos de vários vereadores, tem de Siqueirinha, tem meu, tem de Luciano, tem de João, já várias leis que a gente tem conseguido fazer que com o município tenha possa acompanhar mais de perto as pessoas que são portadoras de autismo. Inclusive, hoje nós estamos votando um projeto, devido à sensibilidade do governo, em que a gente teve o cuidado, é um projeto de autoria minha, em que a gente tem procurado garantir o acesso integral desses portadores de autismo ao atendimento especializado nas seguintes áreas: neuropediatria, psiquiatria, psicologia, psicopedagogia,
psicoterapia comportamental, odontologia, fonoaudiologia, fisioterapia, educação física, ecoterapia, natação, nutrição e psicomotricista. Esse projeto já tem a intenção do prefeito de ser implantado nos postos do município, numa área mais reservada para essas crianças, porque a gente sabe da dificuldade que eles têm de estar em um ambiente muito cheio de pessoas, barulho. A gente sabe das limitações de uma criança portadora de autismo. Presidente, Marília. eu só queria a minha parte que não me deixou concluir, presidente. Pois não, doutor Isso não Rodrigo. me Marília, deixou só um concluir. minutinho. Pois não, Rodrigo. Marília, veja bem, teu caso, assim como muitos casos aqui na Arco Verde, são muito comuns. Que adianta a gente fazer um projeto, ser aprovado pelo prefeito, botar no projeto se o problema vai continuar na mesma coisa e não vai resolver? Que adianta a gente, dona Sirleide, falar bonito que é neuropediatra, que se não temos especialistas para fazer neuropsicólogo para fazer isso, se não temos? O que precisa o governo é tomar atitude e dar solução aos problemas de saúde que tem. É o que precisa tomar atitude. Não é isso. Entendeu? Então, parabéns por trazer. Eu queria que todos os pacientes que têm dificuldades assim, que viessem a falar como você, ter coragem de gritar e mostrar a realidade, porque ali se sofre. Ela, me imagino que não tem emprego. Tu tem emprego? Me imagino que tem emprego. Eu trabalho para suprir a demanda do meu filho. E quem depende dessas crianças, porque muitas vezes a criança depende da mãe, depende da tia, depende do avô, depende que seja. É uma dedicação exclusiva que a gente tem que dar uma atenção maior para essas pessoas e não se faz. E não se faz. Esse vídeo que mostrei, ali uma senhora com dedicação exclusiva para esse senhor, desempregada. Vende uns bolinhos na frente e simplesmente passando o sofrimento que o governo tem que dar a solução aos problemas das pessoas. Presidente, não se está dando. Parabéns, eu gostaria Marília. de usar a palavra, já que eu fui citada. Ele Gostaria terminou. de Ele pedir terminou. uma parte. Calma, doutor Rodrigo terminou. Vereadora Zirleide tem a palavra. Doutor Rodrigo, agora falando de vereador para vereador. Veja só, tantos governos passaram em Arco Verde e o problema foi tão maior ou igual ao que nós vivemos hoje. Tudo na vida se parte a partir de um projeto que é feito através dessa Câmara e é cobrado por nós. Se não fosse assim, para que existir vereador então? Era melhor não existir Câmara de Vereadores, legisladores, não existiria. Eu acho que o senhor dá tanta importância ao que apresenta como projeto e dá pouca importância ao que os colegas vereadores apresentam. É um péssimo... Presidente, tenho direito de resposta. Doutor Rodrigo, pode... Vereadora Sirleide, é meu primeiro mandato como vereador. E a senhora tem segundo mandato, tem outros mandatos aí, tem relação com o governo, eu não tenho relação, e eu tenho feito muito mais pela saúde que a senhora aqui na Arco Verde. Tenho feito muito mais. Muito mais. E digo para você, esse grito tem que ser feito. Tem que ser feito o povo também, gritar como ela tem coragem para vir. E não é só a gente apresentar um projeto para que fique deitado e não se faça nada, porque isso que está acontecendo em Arco Verde. Os projetos estão sendo deitados e não se faz nada em Arco Verde sobre isso. E as pessoas sofrendo. Cadê os medicamentos que tem? Cadê os médicos que vão? Recebo áudios dizendo não tem médico hoje. Cadê? Não tem medicação, não tem medicamento para ver a glicose. Cadê? Isso que precisa, que tomem atitude e resolvam os problemas do povo que não está resolvendo. Me perdoe, mas a senhora está falando que não, me perdoe, mas tome atitude e cobre do seu prefeito que sejam feitas coisas. Amanhã Eu queria vamos fazer dar só mais andamento. uma colocação. Hoje não, tem todo... Eu queria de Permissão. antemão agradecer a vocês a oportunidade que eu tive, porque aqui eu estou como porta-voz de outras mães que não puderam estar presentes. Eu, graças a Deus, tenho uma rede de apoio que tem meus filhos mais velhos, que cuida do meu autista, que eu posso estar aqui hoje fazendo isso, mas também queria pedir mais respeito ao secretário de saúde com as medicações, porque nossos filhos estão sem medicação há muito tempo. Então, eu agradeço a oportunidade e eu espero que realmente isso seja solucionado. Ô Marília, só um minutinho. Eu acho que alguns vereadores querem perguntar mais alguma coisa. Pode ficar à vontade. Vereadora Heloísa. Eu quero lhe parabenizar Obrigada. pela sua
dedicação. E não podia ser diferente de uma mãe. Eu sei o que é um autista que eu tenho em casa. Muito bem, Luísa. Só um minutinho, Marília. Doutor Rodrigo quer fazer uma... Foi citado... Eu só queria deixar claro aqui, dona Luísa, que minha esposa nunca se recusa a atender. Não, de forma alguma. Ela simplesmente, como a especialidade dela é adulto, ela não mexe com crianças. Mas não deixa de atender e ela está à disposição para atender sem problema nenhum. Talvez a experiência dela em crianças e nesse tipo de doença que tem surgido, ela é menos, mas não deixa de atender. Só precisa que o município organize. Houve um problema há poucos dias, e vou comentar aqui na casa, que todo mundo sabe. A Cibele foi denunciada por ocupar 2 cargos dentro do município, aparentemente. Ela só tem concurso no município, mas prestava o serviço em Santa Ramos e lá no centro de idosos. Pelo fato de que trabalhava em 2 lugares no município, se presumia que ela teria 2 vínculos, e não era assim. Ela deixou um horário para atender o centro de idosos e outro horário para atender, não sei, mas o município, não sei se foi o município que foi que houve, colocou 2 vínculos que nunca existiram. Nunca existiram. A minha esposa e eu somos transparentes e lutamos pelo povo de Arco Verde. 2 vínculos não temos, nem ela tem, nem eu sou concursado, nem contratado, nem nada pelo município. Eu sou transparente. Então, simplesmente estamos à disposição do povo, como sempre o fizemos. O povo, em primeiro lugar, estamos à disposição. Muito Obrigado. bem, doutor Rodrigo. Vereador Sargento Brito. Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar você, Marília. E assim como você é mãe, dentro da minha casa, da casa da minha mãe, também tem um sobrinho, filho da minha irmã, 3 anos. E desde já eu quero dizer que, se você quiser trazer esse projeto que você tem para a gente analisar, se não for igual aos que já tem, a gente pode abraçar a sua causa, viu? E tá de parabéns e que Deus lhe abençoe. Continue sendo a mãe que você é. Para você ter uma ideia, existem os atendimentos da rede municipal, desses serviços que você falou, por exemplo, no CAPS. Existe o atendimento no CAPS infantil, O município não deixa de atender. O CAPS infantil tem todos esses atendimentos. E eu perguntei a Isaac agora, Isaac, como é que está esse atendimento de fonoaudiólogo, de psicólogo, de terapeuta, como é esse atendimento? E ele acaba de me confirmar que há esse atendimento lá num CAPS infantil. Como também na própria rede municipal tem esse atendimento. Como também nós temos um atendimento, posso dizer que eu pude visitar, e você fez uma referência ao Mensana. O Mensana tem esse atendimento, a secretária de saúde do estado esteve lá, nós acompanhamos essa visita. Existe uma fila grande, porque a demanda é grande, que o Mensana é regional. Então eu quero trazer essas informações de que o município tem esse atendimento, não tem um centro, não tem um complexo, mas o município não deixa de atender. E por curiosidade, eu queria que você me dissesse, se você tiver o nome agora ou não, só para eu verificar isso, é a questão dessa medicação que você disse que o secretário... Respiridona, nunca tem. É. Então não adianta a gente chegar no CAPS, passar o filho da gente no psiquiatra e chegar e não ter a medicação na secretaria, sabe? É muito frustrante para a gente que é mãe, muito, e principalmente periféricas, né? Mães solos, e eu tenho que me desdobrar, sou pai e mãe, e geralmente quando a gente procura, ou é particular ou a gente se endivida, porque infelizmente... O CAPS, ele atende. Não estou falando aqui que ele não atenda. Ele atende, sim. Mas é muito raso, se tratando do aspecto autista. Sabe? Mas há o atendimento. É bom que a gente deixe claro para a população, porque da maneira que é colocado, não há o atendimento. Psiquiátrico, mas neurológico, sim, mas é o CAPS que é infantil, o essencial, né? Para o aspecto autista, infelizmente lá não tem. E se a gente, mães de autista, quiser, hoje em dia, passar nosso filho... Tem que ser R$400. Então, nem toda mãe tem isso, sabe? E tem muita criança que está na comunidade da Fundação Terra Sem Laudo, infelizmente, porque ela sobrevive do Bolsa Família, não trabalha, não é todas as pessoas que querem se responsabilizar por uma criança com TEA,
porque é muito complicado. Você tem parentes, você sabe do que eu estou falando. Quem conhece o transtorno sabe do que eu estou falando. E não é todo mundo que quer se responsabilizar por uma criança. Então, eu, graças a Deus, tenho essa rede de apoio com meus filhos, mas nem todo mundo tem a sorte que eu tenho. Então, assim, elas não têm condições de pagar R$ 400 para laudar os filhos delas, para eles poderem viver de forma digna. Porque se tiver o laudo, tem como receber o LOAS. E aí vai ter a medicação, vai ter como ela suprir a necessidade dele. Mas, infelizmente, o município está deixando a desejar muito. Pronto, certo? eu quero só lhe É uma antecipar. crítica construtiva. Eu não estou aqui atacando ninguém, deixando bem claro, mas mostrando as lacunas deixadas pelo município para que vocês me ajudem a resolver essa questão, porque eu sou porta-voz de várias outras mães. Obrigado. Marília, vereador João, taxista. Só para concluir, a palavra de Marília, eu conheci ela já há um bom tempo, aí eu sei a força que ela tem, né, de batalha para criar seus meninos, e além disso também dedicação aos outros meninos que ela tem na rua. Eu tenho um projeto social Pode falar, que eu acolho as crianças que sofrem vulnerabilidade social. Os finais de semana eu direciono para eles, para que eles não fiquem vulneráveis, porque aí os pais vão beber, vão fazer outras coisas, e aí eu recolho essas crianças, e no total são 100 crianças, que eu também sou mãe, eu aprendi a amá-las. Fora os meus 7, ainda tem 100. Na verdade, a somatória é de 107 filhos. Eu não vou ver o mundo justo, Marília, mas eu trabalho para que ele seja justo. Muito Certo? obrigada. Porque no momento que eu parar de trabalhar para não ver o mundo justo, eu vou ser falho. Então, eu quero dizer a você, diante da minha pessoa, eu parabenizo Zirleida aí pela colocação dela de resolver seu problema. Parabenizo o Dr. Rodrigo, mas vocês só vão resolver o problema de uma pessoa. Uma pessoa vai ser atendida. E a quantidade que nós temos para ser atendida de autismo aqui? Quer dizer que amanhã Zirleida vai conseguir resolver o problema de um, e os outros? Quem vai resolver? Nós temos condições de resolver? Ô, João, Então, Vossa Excelência me permite um comentário? Senhoras, senhores e senhoras vereadores, pode até pedir a parte, mas, por favor, deixem que o vereador conclua o raciocínio, e quando ele terminar, vocês pedem a parte, porque no meio do que a pessoa está falando, o outro já pede uma parte, às vezes não sabe nem o que é que o outro vereador vai falar. Então, eu peço a compreensão de todos os colegas vereadores. João, conclua, por favor. eu estava Aí falando, depois Zirleide fala. eu estava falando, né? Zirleide vai agraciar, é importantíssimo essa pessoa, Maria, seu filho. Doutor Rodrigo também, eu sei da disponibilidade do quanto ele ajuda. Há 3 anos atrás aqui eu falei sobre o São João de Arco Verde. Cada um tem suas posições e suas opiniões. Nós vamos gastar uma fortuna com São João. Uma fortuna. A fala que eu vou falar aqui desagrada a muitos. Mas qual é melhor, atender um São João desse aqui ou trazer mais metros para Arco Muito Verde? obrigada. Coração. Vereador Luciano Pacheco. Ô Marília, me permita aqui só esclarecer um fato. Você nos disse aqui há pouco que na Secretaria de Saúde nunca tem o Espiridona. Eu Respiridona. estou com aqui, ó, desde esse período aqui que eu tento pegar. Você é atendida lá por Olavo Bandeira? Você é atendida por Fui Olavo Bandeira? atendida uma vez por Olavo Bandeira. Desde certo. então, não tem mais. Desde esse período Aí você aqui. chegou a ser atendida. Uma vez, sim. E quando você disse que nunca tem, eu fiquei curioso porque é o Espiridona, O Respiridona. menino tem 5 anos. Eu peguei Respiridona na Secretaria de Saúde uma vez, desde 2003. Desde esse período aqui eu estou atrás, então eu estou sendo atendida. Não, era só essa dúvida para eu tirar com você, entendeu? Pronto, e está esclarecida. Tá. Certo. Bem, então eu quero... Eu quero... Siqueirinha, Pois não, vereadora eu acho Célia. que já vai 1h e pouco o assunto. Eu quero só, eu acho finalizar não, mas eu não vou parabenizar não. Você é uma heroína. Muito obrigada. Você veio para dar uma aula. Você veio dar uma aula de mãe. Não é para todo mundo não, é para quem é. Você veio aqui e você levanta uma questão de não só ser mãe de 7 filhos, numa situação dessa, mas ainda trabalhar. Porque quem tem filho com autismo
tem que passar o tempo todo cuidando dele, quando ele está em casa, porque você sabe, Vossa Senhoria sabe perfeitamente, e nós sabemos o que sofrem as mães, e não é de hoje. Eu tomei como lição tudo que você falou aqui. Não esquecerei uma só palavra do que você veio dizer nessa noite. Você veio dar uma aula nessa Câmara. Meus parabéns. Obrigada. Você tem realmente, hoje você fez a diferença. Você trouxe o problema e disse qual era o problema. Você não recebe remédio porque não tem remédio. Eu recebi uma vez. Só uma vez, Isso. mas seu filho precisa desse remédio todos os dias. Todos os meses. Então eu quero dizer, não é quanto pior, melhor. É quanto mais atendimento, se tiver, melhor. Com certeza. Porque isso que João Taxista disse é uma verdade. Se tem dinheiro para gastar e muito, é melhor não deixar de fazer, claro, mas investir mais na saúde. Meus parabéns, João. Meus parabéns. O senhor mora numa área periférica que sabe o que é o sofrimento do povo. Mas aqui eu quero encerrar minhas palavras. Solidária ao senhor, doutor Rodrigo. Minha solidariedade ao médico e vereador Rodrigo Roa. Tanto ele como Cibele, que fazem um trabalho extraordinário dentro de Arpede. Contra câncer de mama, ele faz. Ele vai para a periferia, ele vai procurar aquelas mães que não podem ter uma mamografia, ele faz gratuitamente. Não pode trabalhar 24 horas gratuitamente. Ele precisa sobreviver e é uma clínica com mais de 70 funcionários. Então eu quero dizer, a doutora Cibele, a doutor Rodrigo, a minha solidariedade. Vocês trabalham muito. Fazem realmente a diferença. Fazem a diferença. O senhor veio ser vereador, doutor Rodrigo, para mostrar que pode ser médico, pode ter jurado a salvar vidas, mas também fez um juramento nesta casa. E esse juramento dessa casa, o senhor tem cumprido. Minha solidariedade e a você, Marília. Meu abraço de mãe. Obrigada, Né? 7 filhos não é brincadeira, não. Não, mas é bênção. É bênção, porque são 107. 107. Então, parabéns. Você trouxe a sabedoria, você trouxe o viver. Você vive o dia a dia. Você não veio contar história bonita. Você veio mostrar o que é uma luta de uma mãe que quer que o governo, que o município, que o governo federal e estadual atendam às necessidades de sua criança, que é constitucional. Não só da minha, né? Mais de tantos que tem aqui, centenas ou milhares que tem aqui. Meus parabéns, Obrigada. Que Deus lhe abençoe. Amém. E que o órgão público possa cumprir o que a lei determina. Meus parabéns, Muito Marília. obrigada. Deus lhe abençoe. Marília, tem mais alguma indagação, minha querida? Não, eu só queria deixar bem claro aqui que eu não vim atacar ninguém. Sim. Eu espero que a gente segure um na mão do outro e some, porque aqui a gente não tem que se dividir, nós temos que somar, porque a causa ela é de fundamental importância e só sabe quem realmente tem. E teve pessoas que disse que se eu viesse hoje nesta tribuna, eu iria ser taxada de louca. Sabe? Então eu quero deixar bem claro a essas pessoas que disseram que estão aqui hoje, vieram tirar serviço, que eu não sou louca. Eu apenas falo a verdade, eu não ando com mentira. Obrigado, Deus abençoe.